Estou lendo a Bíblia em João, capítulo 2, versículo 1. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Cana da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Versículo 1. Versículo 2. Jesus e seus discípulos também havia sido convidado para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho mais vinho. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Versículo 5. A sua mãe disse ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram nas até a borda. Então lhes diz: tirai. Versículo 8. Agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Versículo 9. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o noivo. Versículo 10. E disse: todos põem primeiro o vinho bom, enquanto já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Este é o primeiro dos seus sinais miraculosos Jesus realizou em Cana da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disse: desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, amém? Eu quis ler esses versículos, né? Agora estou falando com as minhas próprias palavras. Eu, Maria. Teve uma vez que eu estava rezando, eu estava tão fervorosa na fé, que eu cheguei a ouvir o Espírito Santo falar: você está igual a água e vinho com Deus. Então, significa que a minha fé estava ali firme com Jesus, colada com Jesus. E realmente foi o que aconteceu. A água e o vinho, inseparável. Nós devemos invocar o Senhor todos os dias para fazer essa transformação na nossa vida, para nós não separar do coração de Jesus, para Ele ter misericórdia de nossa vida. Porque uma coisa que eu vou passar hoje é sobre a salvação da alma. A nossa matéria, essa carne, que nós observá-la em Gênesis, Deus fez ela com a própria terra, o pozinho mais fino da terra. Então, quando Eva e Adão, ele peca, ele fala: não vai poder viver.
Ele dá um certo tempo que a pessoa vive ali. Eu não lembro, mas acho que é ter 120 anos mais ou menos, por aí. E depois a pessoa morre. Mas tem uma coisa, essa matéria aqui, ela vai voltar para a Terra. Mas a nossa alma, ela vive para sempre. E que nós não estiver entregue nas mãos de Deus, no coração de Deus, nós estamos perdidos. Porque a nossa alma, ela vive, ela não morre nunca. Porque ela é uma própria luz que Deus colocou em nós. Portanto, fala, a pessoa apagou, a pessoa morreu, porque quando uma pessoa morre, esse espírito vivo que está ali dentro da pessoa, ele sai do seu corpo para o seu corpo ser destruído, acabado. Ele não serve para mais nada. Essa matéria não serve para mais nada. Mas o que importa é o espírito que está vivo para sempre. Ele tem que ser preservado por Deus. Por quê? Que ele não ser preservado por Deus, ele não vai ser salvo. Aí ele vai ser lançado no abismo, no lago de fogo. Tem o abismo, tem o lago de fogo. Nossa, gente, no mundo espiritual tem muita coisa. Por quê? Eu tenho acesso aos dois mundos. Eu não comentava essas coisas nem para minha família. Mas dos tempos para cá, eu lembro que o Senhor falou comigo, as coisas que você sabe não é só para você. Aí teve até um dia que eu fiz o canal para guardar as coisas de Deus, que chama O Coração de Deus, que está no YouTube, no Instagram. Eu lembro que o Senhor falou para mim, pode guardar as coisas no coração de Deus, sim. E eu passei a fazer algumas gravações e guardar. Porque que fosse para mim gravar coisa, misericórdia, é trem demais, porque é coisa desde criança que eu tenho visão, então é coisa demais mesmo. Mas aí eu tenho certeza que a nossa alma ela tem que estar preservada na mão de Deus para a gente não ser banida para o lago de fogo. Já vi também essas coisas que é assustadora. Então, nós devemos preocupar mais com a nossa salvação do que ficar preocupado em agradar este mundo tão falso, tão cruel e mau. Porque o mundo, ele é enganador. Ele engana a gente porque ele está envolvido, revestido de Satanás e assim faz a gente ficar cego para nós não enxergar as maravilhas e as bênçãos divinas. Quanto isso, a gente está no caminho para o inferno. Quantos hoje estão encaminhados para o caminho do inferno? Quantos? Porque não quis nada com Deus. Por isso devemos invocar Deus todo momento, pedir Deus perdoar a gente mesmo, perdoar quem merece, quem está precisando de perdão, pedir Deus perdão e pedir Deus para perdoar a própria humanidade. Porque a humanidade pertence a Deus. Vamos crer no Senhor, vamos pedir Deus para revestir nós com a sua armadura e vamos pedir Deus humildade e multiplicidade para aumentar a nossa fé, para nós viver para Ele. Porque o diabo, ele nos roda 24 horas como um leão feroz para nos destruir a nossa alma e nós perder a salvação. Por que eu estou gravando isso? Porque é o que eu vivo, é o que eu sofro. Eu tenho certeza dessas coisas, eu posso falar, eu posso gravar, porque é o que eu estou vivendo e não é fácil. O mundo espiritual, a gente tem acesso a muita coisa, coisas assustadoras. Que a gente for gravar, muita gente fala, não, isso parece um filme de terror, isso não é real, isso não é verdade. Porque o mundo espiritual são poucas pessoas que têm acesso do que passa nos dois mundos. Quem tem acesso sabe que o mundo espiritual, a gente vê, é perigoso. Nós estamos vivendo num mundo cercado de anjo, mas em redor cercado de demônio e Satanás também. Como Deus existe, Satanás também existe. Demônios, milhares de demônios, eu falo que eu já vi essas coisas. Então, o que acontece? Se acha que eu vejo essas coisas, é porque eu tenho pecado? Todo mundo tem pecado. Não tem ninguém perfeito. Eu vejo, é porque o Senhor falou comigo um dia. É porque eu vejo Deus claramente desde criança. E Satanás fica furioso para me destruir. Porque eu tenho acesso ao reino divino. E isso faz eu correr risco 24 horas, parece cada vez mais. Mas se vocês acham que vocês não correm, não, vocês correm o tempo inteiro, vocês correm, só que vocês não sabem, porque vocês não têm acesso ao mundo espiritual. Então,
passa a ler a Bíblia, invoca o Senhor e pede a Deus para iluminar os seus olhos, para vocês verem as virtudes divinas, e peça a Deus proteção, e peça a Deus para cobrir vocês com a sua armadura completa, e fuja do mundo, fuja de tudo que desagrada a Deus, porque você não sabe quanto tempo você vai, seu corpo, sua alma vai sair desse corpo, e para onde a sua alma vai. Espero que a humanidade passe a preocupar um pouco mais com a sua salvação. Eu faço essa gravação para glorificar o Deus vivo, o meu Pai Celestial, o nosso Pai, o Pai da humanidade. Eu te amo, coração de Jesus. Minha gratidão. Graças por tudo. Glória a Deus. Aleluia.